Bom dia! Nosso grupo é composto por eu, Guilherme Monteiro, Gabriel Luiz e Lucas Carvalho. A história, tema do nosso trabalho, é a história de Juan, do cantor colombiano Juanes, e a gente vai apresentar algumas observações e fazer uma análise breve da música. Logo na primeira estrofe, já temos que a música diz o seguinte, na tradução para o português: essa é a história de Juan, um menino que ninguém amou e pelas ruas cresceu buscando amor debaixo do sol. Ou seja, a partir dessa estrofe e do clipe da música, pode-se ter uma noção de que essa criança tem por volta de 10 anos. E devido ao fato dela ter crescido nas ruas, ela sempre sofreu uma carência. Carência essa de amor, de comida e de recursos básicos que uma pessoa precisa para sobreviver. Na segunda estrofe, temos um pouco mais de noção desse abandono familiar. Traduzido novamente, a segunda estrofe diz o seguinte: sua mãe o abandonou, seu pai o maltratou, sua casa foi o beco, sua cama de papelão, seu amigo Deus. Ou seja, a partir daqui, a gente pode ter uma noção de que Juan foi um garoto que, após o abandono da sua família, ele acabou perdendo sua casa, perdendo tudo que ele tinha, perdendo o amor da sua família. E no que ele foi viver na rua, ele acabou trocando aquelas regalias que ele tinha em sua casa por exemplo, uma cama de papelão, por fome, por frio, porque ele não tinha esses recursos naturais que antes ele tinha. E outra coisa muito importante que ele acabou perdendo foi seus amigos, seus vínculos familiares, seus vínculos sociais. Ele acabou sendo deslocado daquela realidade que antes ele vivia. E isso trouxe uma crise grande para ele, porque quando você tem algo assim e perde, isso te traz também uma crise existencial, o que te leva, além de morar nas ruas e ter as crises básicas na vida, você tem umas crises psicológicas, o que te leva a ter mais problemas futuros. Bom, dando continuidade ao que o Guilherme estava falando, acaba que nos estrofes finais da música, o rapaz ele continua sofrendo e o autor passa esse sofrimento da mesma forma, mais intensivamente, de forma que a gente pode ver e analisar como o rapaz tinha uma vida miserável, como ele tinha um desapego social muito grande, e acaba que a gente se depara com uma cena muito triste, que é a morte que acontece sobre ele diante de todo aquele desespero, diante de toda aquela situação onde ele passava. E de forma meio que generalizada, o autor retrata o nome dele e a situação que ele passa, para não só mostrar uma pequena situação de um pequeno menino que se passava na Colômbia, mas sim demonstrar que essa situação pode passar tanto no mundo inteiro. Assim ele generaliza esse menino para representar basicamente todas as crianças, todas as pessoas em situação de rua no mundo atual, nesse mundo capitalista que vivemos. Dessa forma de generalizar, a gente pode ter uma noção de como são as pessoas que têm situação de rua atualmente. Bom, através de uma pesquisa e entrevista desenvolvida por Helena Martinez, jornalista do IPS, o artigo do abandono infantil, fenômeno com gênero, especifica não somente a situação de rua de várias crianças na Colômbia, mas também relaciona esse problema como uma das principais bases sociais retrógradas do machismo. Ou seja, esse artigo aqui, o abandono infantil, fenômeno com gênero, basicamente retrata tudo isso que é passado pela música. Trata isso tudo que a gente falou. No artigo citado pelo Gabriel, é demonstrado como o machismo ele influencia na situação familiar básica. Isso porque a relação de possessão entre o homem e a mulher, numa situação de família, principalmente situação mais crítica, gera crianças indesejadas. E muitas vezes a responsabilidade das crianças, sobre as crianças, é dado à mulher.
a responsabilidade moral e a responsabilidade financeira é dada sobre as mulheres. Então elas se tornam vítimas de uma gravidez indesejada que ela nem mesmo tinha realmente culpa. Além disso, saindo um pouco do artigo, dá para entender também que o aumento demográfico, vindo principalmente do século passado, demonstrou como o abandono infantil é tão destacável na sociedade. Só que esse problema ele é principalmente óbvio pelo desapego do Estado em relação às famílias mais pobres e sobre como a falta de planejamento do Estado em relação a como fazer um planejamento familiar, a como instruir as pessoas, acaba gerando grandes problemas. E nessa última parte do planejamento familiar, é principalmente porque a falta de instrução que as camadas mais pobres da sociedade têm é nula em relação ao resto. Isso faz com que as pessoas que são pobres, elas não tenham a capacidade de contato com a instrução sobre métodos contraceptivos e além de outras coisas. Agora vamos às nossas frases em espanhol. Si hubiera una mayor atención estatal a los niños huérfanos, las acciones de adopción serían más valoradas y afectarían menos a la sociedad en general. Se pudiéramos prestar más atención a este problema que nos afecta, poderíamos hacer con que estes niños de la calle tuviesen una vida más agradable, para que crezcan bien y sanos. Si disminuyese los impactos sociales, el país tendría una mejor estrutura econômica e, por lo tanto, poderia brindar uma maior qualidade de vida para todos. Então, esse foi o nosso trabalho, a nossa apresentação. Muito obrigado. Até mais. Até mais. Deixa o joinha e Só não compartilha não compartilha por causa que, pelo amor de Deus, é nóis.